13 dicas para você escrever um texto de cordel que vai capturar a atenção do leitor. 13 comentários, 13 sugestões para você criar uma narrativa em versos que faça com que o leitor vire a página com ânimo e não saia correndo procurar o telefone para fazer joguinhos eletrônicos. Primeira dica! Lembrando, se você gostou desse conteúdo, se você acha que o que eu estou falando é relevante, outras pessoas que gostam de poesia vão fazer proveito disso, compartilhe, toca o sininho e vamos divulgar o conteúdo desse vídeo, por favor! Primeira dica, escreva para um ouvinte, não escreva para um leitor. Escreva para um ouvinte. A literatura de cordel é oral. Tem o princípio da oralidade, ou seja, a fala do personagem, o narrador, não está se comunicando com o leitor, está se comunicando com o ouvinte. Lembram que no cordel já houve a figura do vendedor de cordel. Aquela pessoa que estava no meio da feira do Nordeste e ela usava recursos corporais e vocais para tornar a história mais interessante, e ela ia contando aquela história e no momento mais esperado parava para poder vender o seu folheto de cordel. Ou seja, o cordel nasce desse princípio da oralidade. A você que está me ouvindo, peço muita atenção. E assim vai seguindo. Então, quando você estiver escrevendo, essa é a primeira dica, escreva para um ouvinte, não para um leitor. Vai fazer toda a diferença no seu texto, com certeza. Escreva como um repentista. Esta é a segunda dica. Escreva como um repentista. Ai, mas o repentista não escreve, o repentista improvisa. Eu sei que o repentista improvisa, mas o repentista, ele faz o seu verso de improviso usando a técnica do repentista. E essa técnica do repentista você pode usar para fazer o seu cordel. E qual é esta técnica do repentista? O repentista, quando vai fazer uma estrofe, seja ela qual for, sextilha, oitava, décima, não importa, ele começa de baixo para cima. Então, se é uma sextilha, provavelmente ele já montou naquele momento em que ele está batendo a viola e ele está mastigando aquele poema antes de dizê-lo. Enquanto o colega está fazendo o seu verso improvisado, ele está fazendo o baião, daí que surge a expressão baião de viola, mastigando esse poema para poder dizê-lo. Então ele monta o final, ou seja, o poema já começa sabendo como termina. Quando você estiver escrevendo cordel, use essa técnica. Escreva, monta mais ou menos o final, escreva como um repentista, rapidinho. Montou o final e sai escrevendo de cima para baixo. Só que você não é repentista. Você está fazendo cordel. O cordel não é improvisado. Então depois você vai ter o processo de revisão. Para vocês terem uma ideia, num processo de edição profissional de um livro, seja ele em prosa, em verso, não importa, nós autores lemos e relemos e editamos o nosso próprio texto antes de submetê-lo à apreciação da editora algumas dezenas de vezes. Eu digo por mim, eu no mínimo umas 40 vezes, no mínimo, entre ler e reler. Eu leio em voz alta, eu leio no meu escritório, eu leio na cama, eu leio para minha filha, eu leio para minha esposa, eu leio caminhando. Cada leitura que eu faço, a cada nova leitura, eu descubro coisas que eu posso melhorar. O cordel não é improviso. O cordel você tem o tempo que você precisar para elaborar a sua estrofe, para elaborar a sua história, para elaborar o seu enredo. Mas a cada estrofe, pense como um repentista. Num primeiro momento, jogue aquela sua emoção, aquele seu sentimento, e depois você vai corrigir. Sempre de baixo para cima. Terceira dica, ouça repentista, de viola. Fundamental. O cordel nasce no seio da cantoria. E até hoje ele é muito conectado com a cantoria de viola, não com pandeiro, não com embolada, ele é conectado à cantoria de viola. Então, ouça bons repentistas. Raimundo Nonato, Nonato Costa, Edmilson Ferreira, João Paraibano, Valdir Teles, Rogério Menezes, Raimundo Caetano
Guilherme Nobre, Raulino Silva, tantos e tantos cantadores de viola que nós temos hoje, jovens, mulheres, pelo Brasil inteiro, são nordestinos, claro, em vários estados. Hoje no YouTube você encontra todos esses cantadores com trabalhos maravilhosos. E ouvir repentista de viola vai te dar uma base da métrica. Você vai aprender a metrificar com muito mais facilidade. Por que que o cantador de viola não erra métrica? E o cordelista, quando não é treinado como cantador de viola, pode errar a métrica, sendo que o cordel é metrificado, não tem cordel sem métrica. O cordel tem 5 sílabas, o cordel tem 7 sílabas, ou o cordel tem 10 sílabas. Por que que o repentista não erra? Porque o repentista usa o ritmo. Por que que o cordelista erra? Porque o cordelista, quando não é treinado na tradição da viola, vai tentar contar nos dedos e fazer lisão assim, assado, sílaba tônica, sílaba átona, onde que está aqui, onde que está lá, e vai errar. Porque a contagem silábica poética, ela é completamente diferente da contagem silábica gramatical. A poética é no ouvido, repentista. A gramatical é nos dedos. Eu me lembro quando eu fiz a primeira turma do curso Conexão Poesia de Cordel, alguns alunos me apresentaram um aplicativo, um site que metrificava. E eu fui ver, não funciona. Esquece isso. Para o cordel você esquece. O cordel é no ouvido. Então por isso que eu falo, ouça repentista de viola. Por que não de pandeiro? Por que não de hip hop? Porque estes outros repentistas seguem cada qual a sua tradição. A tradição do improviso, que é ligado ao cordel, é o repentista de viola. Certo? Então ouça sim bons repentistas de viola. A quarta dica é uma dica. Simples, essa aqui é uma dica mesmo, que eu gosto de fazer. Procure colocar a tônica da palavra coincidindo com a tônica do verso. Em um verso de 7 sílabas, pá, 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 pá. A tônica é no terceiro, as tônicas são no terceiro e no sétimo. Então a contagem é tan 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 ta 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 lá 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 lá. Sempre a batida vai dar no terceiro e no sétimo. Se você colocar a tônica da palavra coincidindo com esse terceiro, a batida no terceiro, no sétimo sempre vai coincidir, porque a contagem silábica vai até a tônica, a sílaba tônica da última palavra. Se você colocar a tônica da palavra coincidindo no terceiro, por exemplo, quando 7 sílabas, você vai ter alguma coisa do tipo assim. Olha a Paula, vem cá. Um verso de 7 sílabas. Olha a Paula, vem cá. Beleza, né? Eu estou fazendo a tônica de Paula, que é o pau. A sílaba tônica é o au. Olha a Paula, vem cá. Beleza. A tônica da palavra está coincidindo com o verso. Vou dar um exemplo como não vai coincidir. A Paula que está aqui. A Paula que está aqui. A Paula. A tônica está dando no lá. Só que a tônica de Paula não é Paula. Eu não falo, ô Paula, venha cá. Eu falo, ô Paula, venha cá. Então, este é um exemplo de verso cuja tônica da palavra não coincide com o verso. Se você tiver o cuidado e a paciência, porque demora, de fazer com que todos os seus versos coincidam as tônicas das palavras nas tônicas dos versos, o seu texto de cordel vai crescer. Você não vai exigir do leitor um esforço que ele não precisa ter. Quando uma criança estiver lendo o seu texto, quando um jovem estiver lendo o seu texto, ele vai ler aquilo da maneira como ele fala e ele vai conquistar a sua própria voz. Então nós, como poetas, se pudermos fazer isso, é um conselho que eu dou. Lembrando e deixando muito claro, isso não é regra no cordel, você não precisa fazer isso para ser cordel. Para ser cordel você precisa metrificar com as métricas do cordel, rimar com as rimas do cordel e só, e usar as modalidades poéticas do cordel. Acabou. A tônica não é necessário. Eu gosto de fazer e sinto que o texto cria uma dimensão muito mais atraente para o leitor. Quinta dica é a seguinte. O cordel é um arsenal poético com diversas modalidades. Sextilha, oitava, décima, pode ter quadrinha no cordel. Isso é um tema para um outro vídeo.
métrica de 5 sílabas do galope à beira-mar, métrica de 7, métrica de 10, ou seja, são várias modalidades, 15, 20, 30 modalidades, são muitas modalidades, né? Se contar as variações, então, passam de 80. Todas essas modalidades, o jovem aspirante ou a jovem aspirante a cordelista pode pensar que, como as regras são fixas no cordel, o cordel é uma forma fixa de poesia. Você não pode ter um cordel com 5 sílabas, com 9 sílabas no verso seguinte, com 13 sílabas no outro, com 5, com 4, com 7. Se são 5, são 5, se são 7, são 7, se são 10, são 10. Ele tem a forma fixa. Se está rimando o primeiro com o terceiro, o quinto, o segundo com o quarto, é assim que tem que ser. Isso quem manda é a tradição. Ou seja, o erro do jovem cordelista, de quem está escrevendo cordel, é colocar a forma acima do sentimento. Isso nunca pode acontecer. O que você quer dizer, a tua experiência de vida, a tua mensagem, o teu enredo, a tua história, ela tem que ser mais importante. Para isso você vai usar uma forma. Vou usar a sextilha, vou usar a oitava com rima assim, assim, assado, vou usar a 10ª declamativa, vou usar a 10ª de mote, vou usar qualquer modalidade. Mas o mais importante é aquilo que você quer dizer. Então, se o mais importante que eu quero dizer, pedir uma rima não perfeita, eu posso usar? Se o que eu quero dizer, que é o mais importante, como eu estou falando, é não seguir a métrica, eu posso usar? Não. O que eu estou falando é que se é cordel, tem que ter a rima do jeito que é no cordel, que são rimas perfeitas, e tem que ter as métricas do cordel. Isso você não pode fugir disso, porque senão deixa de ser cordel. Se você apresentar alguma coisa que você chame de cordel que não tem rima perfeita, ele deixará de ser cordel, ele não vai ser cordel. Se você apresentar um cordel desmetrificado, não existe, né? Mas se você apresentar alguma coisa falando que é cordel sem métrica, ele não vai ser cordel, porque o cordel tem rima e tem métrica. Isso é a tradição, não sou eu que estou dizendo. Mas nunca deixe com que essa forma, que no cordel eu confesso que é muito rígida, atrapalhe a tua expressão poética, atrapalhe a tua expressão emocional e sentimental. O que eu estou propondo, o que eu proponho para cada aluno meu é: domine tanto a técnica, conheça essa técnica com tanta naturalidade que você vai ver que ela não vai ser empecilho. Muito pelo contrário, ela vai te ajudar a você expressar o seu sentimento. 6ª dica: ouça repentista de viola. Ouça repentista de viola. Quer aprender a metrificar? Ouça repentista de viola. Eles não erram a métrica, porque tem ritmo. Métrica do martelo, métrica do galope, métrica de 7 sílabas. Ouça, eles vão te dando esse ritmo, claro. Leia cordéis, e lendo cordel você mesmo vai descobrir que o cordel deveria ser totalmente metrificado. Mas muitas pessoas que não conhecem o repentismo de viola desmetrificam o cordel, perdem o ritmo, que é o mais importante. Então comece a ler cordel também, junto com a audição dos cantadores de viola, que você vai ver onde que isso pode se encaixar. 7ª dica, pessoal: busque um equilíbrio entre falas do narrador e falas do personagem. Equilibre, balanceie o tanto que esses personagens estão falando e o tanto que o narrador está falando. Se você fizer uma história só com diálogo, ei você, venha pra cá, eu não vou agora, amigo, e não sei o que, não sei o que lá. Você está fazendo um teatro de cordel, ou seja, só diálogo. Brrr. Se você só fizer o narrador falando, fica uma narrativa arrastada. Então equilibre o que é fala de personagem e o que é fala do narrador. Lembrando, a história acontece no campo horizontal. O campo horizontal é o campo das ações, dos acontecimentos, das aventuras, tudo acontece, né? Alguém entrou, alguém bateu, o personagem caiu, fez propina, enfim, coisas que acontecem na tua história. E o campo vertical, que é a emoção de cada personagem. Para nós criarmos personagens cativantes, o leitor tem que se identificar com o que esse personagem está sentindo. Se esse personagem só faz um monte de coisa, a gente não consegue, nós como leitores, não conseguimos entender qual que é o sentimento dele.
Então, balanceie os acontecimentos e mergulhe na profundidade. Siga contando a história, acontece coisa, entrou, saiu, nadou, pulou, né? Mergulhe na profundidade. Dessa maneira você vai criar um personagem cativante. E lembrando, esse personagem não pode ser perfeito. Se esse personagem for muito politicamente correto, sem problema, muito íntegro, muito justo, o tempo inteiro, sem nenhum defeito, vai afastar do leitor. O leitor é imperfeito, o leitor é humano. Nós somos humanos e nós somos imperfeitos, e nós gostamos de personagens imperfeitos. Então faça a imperfeição naturalmente. Na verdade, não precisa de força nenhuma para fazer a imperfeição. 8ª dica: se o seu texto de cordel, sua história de cordel, exigir dados históricos, informações científicas, evite colocar essa parte mais conteudista no poema. Entendeu? Se você precisa falar que o fato aconteceu em 13 de maio de 1845, precisa fazer um verso falando dessa data. Abre um asterisco, abre uma janelinha, um box e coloca: o fato aconteceu em 13 de maio de não sei quando. Então algumas informações não precisam estar na poesia. Abra uma janela e vá dando para o texto poético a leveza, a graça, o jogo de palavras, a brincadeira de rimas. Isso tudo é que vai fazer com que a sua poesia fique muito mais interessante. Eu mesmo fiz isso na coleção Saber em Cordel. São 5 livros, cada um tratando de um tema, e eu tenho a parte poética e a parte em prosa mais informativa. Eu não quis poluir o meu poema com informações científicas, geográficas e tudo mais. Vamos lá, 9. Não seja moralista. 9 não, né? 9. 9ª dica: não seja moralista, seja poeta. Não seja moralista, seja poeta. Há uma tendência muito grande no universo da poesia popular de textos que falam como se comportar, como fazer, como escovar o dente, como cuidar do meio ambiente, como fazer isso, como fazer aquilo, como dirigir. Ou seja, textos informativos para a educação. Isso tem muito no cordel. Mas quando o leitor tem aquela voz do vamos todos reciclar, vamos ser assim assado, vamos lá, nananã, vamos, muito vamos, pode ser um texto muito moralista, isso afasta o leitor. Então, muito mais do que ser moralista, se você precisa passar um conteúdo, seja poeta. O que é um poeta? O poeta é como um mágico, que mostra, que faz uma mágica, a pessoa não sabe o que aconteceu, e depois ele mostra como que é feito. Ele é como um caricaturista que mostra aquilo que ninguém está vendo. É isso, a poesia você está mostrando, escancarando algo que ninguém está vendo. Mesmo se o texto é informativo, jogue essa graça da poesia que aí o texto vai criar uma dimensão muito maior. 10ª dica para criar uma boa história de cordel. Se você, na sua narrativa, conseguir imaginar como a sua história termina um pouquinho antes do final dela, vai te ajudar a construir o enredo inicial. Então, nem que você não escreva, mas monte na tua cabeça mais ou menos o final da história. Aí você vai ter condições de levar a sua história, conforme você for escrevendo, para que ela acabe nesse final. Mas o que pode acontecer no meio da narrativa, você descobre uma coisa incrível, uma coisa nova que você nem imaginava, e vai por um outro caminho e muda tudo. Tudo bem. Mas é importante também pensar no final da história, que aí te dá um caminho para você continuar a história. Quando o escritor não pensa no final e ele não é muito preparado, ele fica com muito medo de dar esse pulo no vazio. Porque escrever uma história é isso. Você põe um pé e não sabe o que tem embaixo. Você vai escrevendo, cada dia você escreve uma coisa nova e o personagem vai tomando força, o personagem vai acendendo e apagando a luz, o personagem vai revelando a nós, escritores, qual o caminho que ele quer seguir. Então, desse salto no escuro, esse salto no escuro pode causar medo para alguns escritores mais inexperientes. Para mim, às vezes, até hoje causa. Então,
Se você sabe mais ou menos o final, não se prenda a ele, mas deixe ele como uma lembrança onde você quer chegar. 11º toque, 11ª dica: ouça repentista de viola. Não deixe de ouvir repentista de viola. Primeiro, que você vai descobrir poetas populares que são ligados a uma tradição da cantoria de viola do interior do Nordeste, extraordinários. Fazendo poemas de improviso, na maioria das vezes, extraordinários. É uma tradição muito bonita, você vai conhecer e vai aprender prazerosamente como são as rimas no cordel e como metrificar. 12ª história. Para você criar uma boa história de cordel, você precisa ter um conflito. Certo? Se você não tiver um conflito, você só vai vai desenhar um lindo cenário, ou seja, o personagem tem que passar por algum conflito, por alguma comicidade, por algum empecilho, por algum obstáculo, senão não é uma boa história. E que com esse conflito ele saia melhor do que ele entrou. Ou seja, este personagem vai passar por uma transformação. E essa transformação se dará quando o conflito for sustentado. A transformação do personagem acontece quando o conflito está presente. Eu quero, minha esposa não quer. Eu preciso, mas não tenho dinheiro. Enfim, coisas que a gente tem conflito, aí você vai pôr na tua história, e como que o personagem vai lidar com isso. Se eu partir para a violência, não gostei eu mato, não gostei eu assassino, ou fujo, o conflito vai embora. Lembra, conflito é uma coisa, violência é outra. Eu não estou falando para ter violência, eu particularmente não gosto de nada violento. Mas não deixe de trazer o conflito, a sustentação do conflito para a tua história. Aí você vai cativar o teu leitor, com certeza. 13ª dica para escrever uma boa história de cordel. Faça com que o protagonista, seja ele uma criança, um jovem, um adulto, seja um livro para criança, para jovem ou para adulto, não importa. Faça com que o protagonista, ele mesmo resolva o problema dele. Ou o problema de alguém. Ele resolva. Não é uma fada madrinha, não é o pai dele, não é a mãe, não é a professora, não é um acidente, andei pela rua e descobri alguma coisa, não. Ele vai ter que ter maturidade para sustentar esse conflito e resolver o seu problema. Então faça com que as coisas aconteçam partindo do personagem. E a outra dica, faça os meus cursos de literatura de cordel. Se você quiser aprofundar na escrita de cordel, eu recomendo o curso Conexão Poesia de Cordel. É realmente um curso completo, muitas e muitas horas, muitas e muitas aulas para você aprofundar a narrativa, a forma, o conteúdo, o enredo, o conflito e tudo isso que a gente está falando. E também tem o curso Como Fazer Versos de Improviso, no qual eu ensino para você a técnica do repentista para que a sua performance artística seja recheada de poesia improvisada, e o curso para professores Como Trabalhar a Literatura de Cordel em Sala de Aula. Combinado? Um beijo para vocês, meus amigos, e até breve. Valeu!